As escolas brasileiras, como sabem vocês, foram instrumentalizadas, o sistema de ensino todo está contaminado por uma visão ideológica e o que é pior, não é por várias, é por uma só. E isso agrava muito o problema da doutrinação, né? Se houvesse no sistema de ensino diversas perspectivas ideológicas, o problema não seria tão grave como existindo, como existe um monopólio, pode-se dizer um monopólio ideológico. Toda ideologia distorce a nossa compreensão, atrapalha a nossa compreensão da realidade. Mas nada atrapalha mais essa compreensão do que viver numa situação de monopólio ideológico. E é isso que está acontecendo no sistema de ensino. Eu entendo que, como eu repito, o problema não seria tão grave como se várias perspectivas pudessem concorrer umas com as outras. E desse choque, naturalmente, o estudante poderia acabar formando uma compreensão mais abrangente da realidade, mais complexa da realidade. A realidade é uma coisa complexa, ela não cabe dentro da camisa de força dessas ideologias, sejam elas quais forem, né? Ela não cabe, a realidade é muito maior do que isso. O que nós temos hoje no sistema de ensino é isso. E o que é mais grave, do ponto de vista da democracia, é que essa instrumentalização do sistema de ensino, ela é feita em proveito de determinadas correntes partidárias. Eu nem preciso dizer qual é a corrente que está lucrando com isso, todo mundo sabe, não é? E isso é muito grave para a democracia no Brasil. Isso compromete a própria existência do regime democrático. Vocês vejam que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela sempre tomou o maior cuidado em assegurar a igualdade de condições, a igualdade de acesso, ou igualdade, ou pelo menos proporcionalidade de acesso dos partidos, dos políticos aos meios de comunicação. A propaganda eleitoral, ela é disciplinada com rigor pela Justiça Eleitoral. Então você tem lá o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, o calendário da Justiça Eleitoral. Acontece que, embora alguns partidos só possam fazer propaganda obedecendo o calendário do TSE, outros fazem essa mesma propaganda obedecendo o calendário do MEC. Então é uma situação muito grave que desiguala enormemente a competição dos partidos, das correntes pelo poder, né? O Escola Sem Partido, agora falando um pouco de um retrospecto histórico, ele começou em 2004, em razão de um problema que eu tive com a minha filha mais nova, que na época estava na 7ª série de uma escola, sétimo nível do ensino fundamental, numa escola particular de Brasília, até um bom colégio. Ela tinha um professor de história, que eu já conhecia porque tinha sido professor de um outro filho meu, e eu sabia que esse cara usava a aula ele era de esquerda, petista, tinha simpatias pelo PT, e usava a aula para fazer a cabeça das crianças, né? Sempre aquele blá 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 que todo mundo conhece. E uma vez a minha filha chegou em casa e ela disse que o professor durante a aula tinha comparado São Francisco de Assis a Che Guevara. Depois eu fiquei sabendo que esse é um lugar comum, essa comparação é muito, muito comum, inclusive comparam até com Jesus Cristo, o Che Guevara. Eu já estava aborrecido com aquela situação, eu me enchi de brios, né, e falei, agora esse cara vai ver. Eu fiz o seguinte, eu escrevi uma carta a esse professor, uma carta aberta, imprimi algumas centenas de exemplares e fui até o estacionamento da escola, distribuí um exemplar dessa carta para todos os pais que chegavam, né? E fui até a sala dos professores, espalhei, estava bravo. Aí, na hora eu já senti que não estava dando muito resultado, entendeu? Que ninguém estava se preocupando, os pais que chegavam, tá bom, tá, obrigado. E ninguém dava muita bola porque eu estava fazendo lá. Até esquisito, porque isso não é comum, né? Mas, bom, depois eu fiquei sabendo o seguinte, que aquela carta gerou uma reação por parte dos alunos
que foi muito semelhante com aquela reação típica da síndrome de Estocolmo, né? Eles ficaram contra mim, em vez de ficarem contra o professor, os alunos ficaram contra mim. E o professor, fizeram até uma passeata de desagravo em favor do professor. Eu fui chamado pela direção da escola, fui conversar, contei a minha história, disse que a minha filha tinha me contado. Não, isso não acontece, não, isso aí sua filha deve ter entendido mal. Tentaram me desqualificar. Eu fiquei, esse episódio me causou uma profunda impressão, eu fiquei, meu Deus, o problema é muito mais grave do que eu imaginava, né? E aí eu conheci uma iniciativa de um site chamado noindoctrination.com, um site americano. Falei, pronto, tá aí, eu vou criar um site contra a doutrinação ideológica nas escolas. E foi essa, eu tenho a impressão, embora hoje, graças a Deus, este seja um assunto que está aí nas redes sociais, na internet, todo mundo, nos jornais, todo mundo está falando, graças a Deus, desse problema. Mas na época, e ainda hoje, o Escola Sem Partido é o único site em língua portuguesa totalmente dedicado ao problema da doutrinação política e ideológica em sala de aula. Há muito tempo que nós temos a ideia, a compreensão de que a doutrinação em sala de aula, a prática da doutrinação, é um ato ilegal, é um ato contra a lei. E eu preparei justamente uma representação ao Ministério Público, um modelo de representação. Por que modelo? Porque a doutrinação tem as mesmas características em todo lugar. Então esse modelo poderia servir perfeitamente a todo e qualquer pai e mesmo de estudante que quisesse denunciar essa prática ao Ministério Público. O Ministério Público, ele é formado justamente dessas pessoas que saem da faculdade, que saem e que saem com essa mentalidade, entendeu? Então eles acham muito normal que o professor possa usar a sala de aula para promover as suas próprias concepções políticas, ideológicas. Eles viveram isso. Eles foram influenciados por esses professores. Então vocês veem que a doutrinação tem um impacto profundo na sociedade, porque ela transforma a cabeça das pessoas, né? É aquela coisa de, como disse o ministro da Educação, nosso novo ministro da Educação, ele falou que é uma questão de conquistar corações e mentes. E é isso que os professores fazem, né? Na sala de aula, eles fazem a cabeça dos seus alunos. Esses alunos depois vão para o Ministério Público, vão para a magistratura, vão para a advocacia, vão para a polícia civil e assim por diante, e carregam consigo essa visão de mundo que depois simplesmente os incapacita de reconhecer ou de qualificar essa prática como sendo uma prática ilegal. Embora seja escancaradamente ilegal, vocês vão ver. Nessa ocasião, pouco antes de redigir esse modelo de representação, eu tive uma grande ideia. Uma ideia que eu acho que foi o pulo do gato em matéria, de toda a minha reflexão ao longo desse tempo, né, foi a ideia mais inteligente que eu tive. Foi de colocar um cartaz na sala de aula com os deveres do professor. Assim como a gente tem, né, você vai comprar pão, por exemplo, tem no caixa da padaria, está escrito lá, exija nota fiscal. Então é um problema mesmo de informar os estudantes do direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores. Você, genial, botar esse cartaz, na época eram 5 deveres, hoje são 6 deveres, você não... Resolveu o problema da doutrinação, porque todo mundo vai saber, o aluno vai saber e tal. E era justamente isso que a representação pedia. Ele pedia que o Ministério Público determinasse, enfim, que arrumasse uma forma, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, de obrigar as escolas públicas e particulares a botar esse cartaz nas salas de aula e na sala dos professores. Então, nós tínhamos uma boa estratégia, mas infelizmente não funcionou, infelizmente. O ano passado, em maio mais ou menos do ano passado, eu recebi uma ligação do deputado Flávio Bolsonaro, aqui do Rio de Janeiro. E o Flávio, ele me surpreendeu, falou: Miguel, olha, eu estou querendo fazer uma lei aqui no Rio de Janeiro, um projeto de lei contra a doutrinação nas escolas. Eu nunca tinha pensado em fazer uma lei, nunca tinha pensado. E no fundo, afinal de contas, é isso o que vai funcionar. O Poder Judiciário, o Ministério Público, eles estão extremamente refratários a enfrentar esse problema. Eles poderiam fazer isso, eles têm irredutibilidade de vencimento, estabilidade, inamovibilidade. Eles poderiam, não fazem. Mas o Parlamento brasileiro acho que vai fazer, nós temos essa chance aqui. Então o que é que eu fiz a pedido do Flávio? Eu redigi
um anteprojeto de lei para o Estado do Rio de Janeiro. E esse anteprojeto também serve para todos os estados, porque, como eu disse, a doutrinação ela tem as mesmas características de norte a sul, leste a oeste, em todas e atinge as escolas de maneira igual, né? Então eu preparei esse projeto para o Flávio, um projeto de lei, um anteprojeto de lei estadual, que cria o Programa Escola Sem Partido. O nome Programa Escola Sem Partido também é ideia do Flávio. Eu também não teria, talvez até por modéstia, a ideia de batizar um projeto de lei com o nome do site que eu criei. Mas o Flávio batizou e colou. Vocês podem depois procurem no Google, coloquem Projeto Escola Sem Partido, e vocês verão que em vários municípios ele já está sendo apresentado, que também existe um anteprojeto de lei municipal e de lei estadual. A nossa intenção, inicialmente, era fazer um esforço para que esses dois anteprojetos fossem apresentados como projetos de lei no maior número possível de municípios e de estados. A primeira coisa a ser dita a respeito dessa lei é que ela não cria direito novo. Tudo que essa lei estabelece são medidas práticas para que a Constituição Federal seja respeitada dentro da sala de aula. Parece que é uma parte do território nacional onde a Constituição não vigora, especialmente dois princípios da Constituição Federal. Um, que é a liberdade de consciência, que é a principal liberdade assegurada pela Constituição Federal. É uma liberdade absoluta. As pessoas têm todo o direito de acreditar ou não acreditar naquilo que bem entendem. Então isso é fundamental. Se não existisse liberdade de consciência, isso aqui seria a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte não existe liberdade de consciência. Em Cuba não existe liberdade de consciência. Então o estudante norte-coreano e cubano não podem se revoltar contra a doutrinação, contra a ideologização, porque são sistemas de ensino já desenhados com a finalidade de fazer a cabeça, de doutrinar o cidadão. O outro princípio constitucional também de primeira grandeza é o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. É um princípio sem o qual não existiria democracia, não existe democracia em nenhum país. Ou o Estado é ideologicamente e politicamente neutro, ou ele será aparelhado, ele vai acabar servindo a uma determinada ideologia, a um determinado partido ou movimento. A prática da doutrinação, ela representa uma violação, é fácil, não é difícil chegar a uma violação à própria democracia, ao próprio regime democrático, porque ela instrumentaliza o sistema de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor de um dos competidores. Isso é muito grave, isso é uma coisa que, se o TSE prestasse atenção nisso, ele talvez tomasse alguma medida, né? Precisamos falar com o ministro Toffoli, porque realmente é preciso chamar a atenção do TSE para esse problema. Quando um doutrinador, um professor militante, escuta a palavra neutralidade, ele se arrepia todo e fala assim, como diz o Reinaldo Azevedo, ele tira as duas mãos do chão, né? E aí ele diz assim, mas não existe neutralidade, não existe neutralidade. A questão não é saber se existe neutralidade ou se não existe neutralidade. Eu acredito que neutralidade não existe. Não existe. Mas a questão não é essa. A questão é saber se a busca da neutralidade é possível. E evidentemente que é possível, não é? Uma pessoa que tem uma opinião sobre um determinado assunto, ela tem todo o direito de ter aquela opinião. Vocês que não são professores, nós que não somos professores, nós não temos a obrigação profissional de conhecer o outro lado. Nós não temos a obrigação profissional de ser neutros. Mas o professor tem, é a obrigação profissional dele. Quando ele vai falar de um assunto para os seus alunos, ele deveria, até por uma questão de ética, e nós vamos falar de ética a propósito do novo ministro, que é professor de ética, né? Ele deveria procurar conhecer os diversos lados dessa questão, né? Então é como, digamos, você tem um objeto tridimensional, o professor, o certo seria ele poder rodear esse objeto, ele dar a volta para conhecer esse objeto sob as diversas perspectivas, né? Isso seria o desejável, e isto não é impossível de modo algum. Isto para nós é um direito, mas para os professores é uma obrigação. É uma obrigação que decorre da profissão deles, enfim.